Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente no nosso encontro de segunda-feira, a nossa noite de estudos, e nós vamos dar continuidade ao estudo da Gênese. Estamos estudando, a Gênese segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos para o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Então, começa assim. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e do universo, era baseado unicamente no que os sentidos percebiam. Ignoravam as mais elementares leis da física e as forças da natureza. Julgavam pelas aparências do que a vista captava. Vendo o sol nascer de um lado do horizonte e desaparecer do outro lado oposto, concluíram que o sol girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Não acreditariam em explicação contrária, visto que não sentiam a Terra se mover. As viagens daquela época não iam além dos limites da tribo ou do vale, o que não permitia comprovação da esfericidade da Terra. Era uma suposição absurda imaginar que a Terra seria uma bola, como os seres morariam no hemisfério sul, com a cabeça para baixo e os pés para cima. Ainda menos provável o movimento de rotação da Terra. Para eles, a Terra era uma superfície plana e circular, como um prato, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam os limites, a espessura, o interior, a face interior, o que lhe ficava por baixo. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam que a abóbada celeste era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego hermatos, quer dizer, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Então, para eles, firmamento era isso, que era firme, era sustentada. As estrelas eram simplesmente pontos luminosos de volumes diversos, engastados, quer dizer, encaixados na abóbada como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra. Igualmente, desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. Não podiam conceber que a chuva que caía do céu tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Havia então a crença na existência de águas superiores e águas inferiores, umas de fontes celestes e outras de fontes terrestres, onde haviam reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordavam com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de as sustentar. Então, as águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em chuva, e conforme fossem mais ou menos largas essas frestas, a chuva era branda, torrencial ou diluviana. Como a ignorância do conjunto do universo e das leis que o regem da natureza, da constituição dos astros, que eles enxergavam tão pequenos comparados à Terra, como esse desconhecimento era completo, fez-se acreditar que a Terra era a coisa principal do universo, o fim único da criação, e os astros eram acessórios criados para os seus habitantes, para os habitantes da Terra observarem. Esses preceitos se perpetuaram até os nossos dias, que apesar das descobertas das ciências que mudaram para o homem o aspecto do mundo,
Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu destinados a recriar a vista dos habitantes da Terra? Quantos ainda acreditam nisso? Embora tenham percebido o movimento das estrelas, que se deslocavam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, e conservando suas posições durante longo tempo, mantiveram a ideia de uma abóbada sólida que arrastava consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, simplistas, constituíram por longos séculos o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias. Cosmogonias é um sistema que tem por objeto explicar a formação do universo, teoria da formação do mundo. Então, essas cosmogonias antigas, elas tinham base nesses princípios, né? Dessa abóbada sólida. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semisfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou quando muito convexa, e habitada apenas na superfície superior. Já era um progresso, eles já viam alguma coisa de diferente, que a abóbada era redonda e não só um pedaço. Mas faltava a teoria de qual o suporte da Terra. Faltava a teoria do seguinte: qual o suporte da Terra? Né? O que suportava a Terra? Os indianos diziam que ela era suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de uma imensa tartaruga. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Sob o céu puro da cidade da Índia sob o céu puro da Caldeia, né, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Então notou-se primeiramente que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da mesma, o que não consentia a suposição de que se achassem presas às abóbadas. Chamaram-lhes de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar. A estrela polar é uma das estrelas da cauda da constelação da Ursa Menor, que é uma constelação do hemisfério central norte. Ela é importante para a navegação, por causa dessa estrela polar, que indica a direção do Polo Norte. Então, a partir dessa estrela solar, né, polar, em cujo derredor as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade, quer dizer, da inclinação do eixo do mundo. As viagens mais longas permitiram a observação da diferença dos que a elevação da estrela polar, a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude. Isso abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelos anos 600, antes de Jesus Cristo, Tales de Mileto, que era da Ásia Menor, ele descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica. Eclíptica é a órbita que a Terra descreve no ano em volta do Sol. A causa dos eclipses também que ele descobriu. Eclipse é o desaparecimento aparente de um astro pela interposição de outro entre ele e o observador.
Um século depois, Pitágoras de Samos, ele descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, que era do Egito, 160 anos antes de Jesus Cristo, ele inventa o astrolábio, instrumento para observar a posição dos astros e determinar-lhes a altura acima do horizonte. Esse astrolábio, então, ele era um instrumento que era para observar a posição dos astros e determinar-lhes a altura acima do horizonte. Ele calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico. Ano trópico é denominado também de ano das estações ou ano solar. É o intervalo de tempo que a Terra leva a realizar uma volta aparente em torno do Sol, ou seja, é o período de translação da Terra, que tem uma duração de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. E percebe também a duração das revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2.000 anos a se popularizarem devido aos raros manuscritos. Essas ideias, elas permaneciam assim como patrimônio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam dessas informações e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu compôs um sistema misto, que traz o seu nome e que por cerca de 15 séculos foi o único que o mundo civilizado adotou. Nesse sistema, a Terra é uma esfera posta no centro do universo e composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa é a primeira região, dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, os de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, entre outros, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. E acreditava-se que, além dos 11 céus, estava o Empírio, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pi ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos, cujo número, entretanto, variava. O 7º céu era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao 7º céu. São Paulo chegou a dizer que fora elevado ao 3º céu. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre nascido em Thorn, na Prússia, no ano de 1472 e morto no ano de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol estava no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural da Florença, inventa o telescópio e em 1610 descobre os 4 satélites de Júpiter. Atualmente sabe-se que são 12 satélites de Júpiter, porque 8 foram descobertos depois.
Ele calculava as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Os grupos que tomaram o nome de constelações, mais não são do que agregados aparentes causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva. Na realidade, porém, tais agrupamentos não existem. Para se distinguirem as constelações, deram-lhes nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, o carro de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. Até porque, como ele diz aqui, que essas constelações são por causa da perspectiva da distância. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias deixaram para sempre de subsistir. A astronomia só podia avançar, não recuar. Esses homens de gênio tiveram de lutar contra preconceitos e crenças, supostamente firmadas em crenças inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de ótica, para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, então, o povo tomou parte na luta, que já não era contra indivíduos, mas contra a opinião geral, que esposava a causa da verdade. Quanto é sublime a obra de Deus! Desde que a vemos realizar-se, conformemente às eternas leis da natureza, mas também quanto tempo que de esforços de gênios, que de devotamento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes afinal a venda da ignorância. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Então a gente viu por aí que dificuldade para eles obterem todas essas informações. Quanto tempo levou para obtermos essas informações da esfericidade da Terra, da rotação dos planetas, né? A consolidação da astronomia perante todo esse conhecimento, né? Quanto devotamento desses gênios, quanto estudo, né? Quanta ciência ali. Eles, em momento algum, eles desistiram, mesmo sendo atacados, né? Ditos como mentirosos, caluniadores, ainda assim, eles continuaram estudando e continuaram seus cálculos, né, sua geometria, e cada vez mais comprovando, né? Veio primeiro com Copérnico e logo depois Galileu veio confirmar esse sistema que a gente tem hoje, né? Que está já consolidado, porque hoje em dia nós estudamos na escola tudo isso que esses gênios vieram nos trazer, que já é a verdadeira formação do nosso sistema solar. E quanto tempo levou para que a gente conhecesse tudo isso? Foi desbravado lentamente, mas periodicamente ali, sem parar. Lentamente, mas sem parar, sem interrupções. Então,
desejo a todos uma noite de muita paz, de muita luz e uma semana abençoada. Fiquem com Deus.